Bom dia, eu me chamo Milene e a equipe composta por mim, Ana Júlia, Michele, Gabriela e Raíssa irá estar abordando o assunto de inundação e compactação do solo. Hoje nós vamos falar sobre hipoxia e anoxia, redução da respiração, metabolismo fermentado, produção de ATP inadequada, produção de toxinas por micróbios anaeróbicos, produção de ieros e fechamento estomático. Sobre inundação e compactação. Por que o solo fica compactado? Um exemplo é quando a gente entra na lavoura com maquinário pesado e o solo está úmido, e isso acaba destruindo os macroporos, que é o local onde fica o ar, deixando apenas os microporos, que vão reter toda a água por capilaridade. E aqui na imagem a gente tem um exemplo de solo compactado retirado numa aula prática de física do solo. Na inundação e na compactação do solo, os efeitos primários são a hipoxia e a anoxia. E a anoxia é a ausência total de oxigênio no solo, enquanto a hipoxia é a deficiência. E essa hipoxia faz com que os órgãos submersos da planta desenvolvam um aerênquima como um mecanismo de defesa para a deficiência de oxigênio. E esse aerênquima é uma rede de espaços aéreos intercelulares que se estendem desde as folhas até as raízes para fornecer uma rota gasosa contínua para o movimento de oxigênio até as raízes. Que estão em alagamento. E um exemplo aqui da imagem A, a gente tem uma raiz adequada e na imagem B tem uma raiz com deficiência de oxigênio. E esses aerênquimas facilitam a eliminação de produtos tóxicos como o etanol e o etileno, que são produzidos pela planta durante o processo de hipoxia. E a capacidade de produzir essa modificação determina o nível de tolerância que a planta tem para o alagamento. E as raízes que são formadas durante o processo de hipoxia são raízes mais ramificadas, superficiais e possuem mais aerênquimas do que as raízes laterais primárias. E assim elas são mais eficientes no transporte de água, oxigênio e íons. A aquaporina ela é responsável pela regulação da célula. Ela tem facilidade em transportar substâncias apolares, como a água. Então, ali do lado dela tem a bicamada de membrana. Essa bicamada, ela é hidrofóbica, ela não tem essa facilidade. Quando a gente tem uma situação de inundação, a planta acaba morrendo de sede, porque essa aquaporina acaba se fechando, que é ali a figura 2. Ali na figura 3 dá para ver que a planta ela precisa de ATP para bombear os prótons para fora do simplasto para o apoplasto, para absorver então os nutrientes. A ATPase ela vai consumir o ATP que causa o balanço, o desbalanço na verdade, para então absorver aquele nitrato, porque tem um gradiente de concentração. Precisa entrar mais nitrato ali para então diminuir o potencial hídrico, para ter um potencial hídrico mais negativo e a água poder entrar, porque a água vai do maior potencial para o menor. Precisa dessa diferença do gradiente para acontecer esse transporte ativo. E para ter o transporte ativo, precisa da energia do ATP. Caso a gente tivesse um solo em situações normais, no caso não estava compactado ou inundado, a gente teria uma respiração aeróbia, que é na presença de oxigênio. O2. Na respiração, a glicose ela é o substrato mais comum que é oxidado na presença do oxigênio. Ela pode ser expressa como a oxidação da molécula de 12 carbonos, a sacarose, e a redução de 12 moléculas de O2. A sacarose ela é oxidada via hexoses fosfato e trioses fosfato ao ácido orgânico piruvato. Ainda nesse slide de redução da respiração, explicando como a glicólise ela vai ativar o metabolismo fermentativo. Bom, como é visto na imagem, a glicólise é a primeira etapa da respiração, que é o processo oxidativo, que não vai depender diretamente do oxigênio. A glicólise também ela apresenta como produtos vários intermediários e um saldo energético de apenas 2 moléculas de ATP por molécula de glicólise oxidada. Ao final da glicólise, os seus produtos eles podem apresentar diferentes funções, isso dependendo das suas necessidades metabólicas e também das suas concentrações de oxigênio. E no solo e em ambientes aquáticos, essas concentrações elas são muito menores do que na atmosfera. E quando essas concentrações de oxigênio chegam de 2 a 3%, que é o caso da hipoxia, ou a 0, o caso da anoxia, o processo de respiração normal envolvendo o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa, ele é interrompido e vai se passar a ser restrito somente à glicólise, que vai ativar o metabolismo fermentativo. E nesse metabolismo fermentativo, as moléculas de piruvato elas serão transformadas em ácido lático, que é a fermentação lática, ou em acetaldeído, que através de uma reação química libera o CO2. E esse acetaldeído ele vai ser convertido em etanol, que é a fermentação alcoólica. E nas plantas, tanto a fermentação lática quanto a alcoólica, elas são tóxicas para as células e devem ser rapidamente eliminadas do metabolismo,
para não comprometer as plantas. Na questão de produção de ATP inadequada, isso vai ocorrer porque a respiração, ao invés de entrar no ciclo do ácido cítrico e da fosforilação oxidativa, ela passou a ser restrita somente à glicólise, que ativou o metabolismo fermentativo. E o número de moléculas de ATP caiu para 2, e no outro processo, que é o maior responsável por produção de ATP, ele tinha um saldo de 36 e 38 moléculas. E na fermentação, como caiu para 2, isso produziu ATP inadequada para o crescimento normal das raízes. Mas ainda assim, sendo uma produção inadequada, ela vai servir para manter as células vivas das raízes em período de inundações curtas, ou até que se forme o arênquima para plantas adaptadas a inundações prolongadas. Quando o solo já está esgotado de O2 molecular, a função dos seus micróbios torna-se mais importante para a vida das plantas, porque os micro-organismos anaeróbios, eles produzem compostos tóxicos. Esses micro-organismos, eles obtêm a sua energia por meio de redução de nitrato a nitrito, ou a óxido nitroso e nitrogênio molecular, e esses gases são perdidos para a atmosfera por um processo denominado desnitrificação. À medida que as condições se tornam mais redutoras, os micro-organismos anaeróbios, eles reduzem ferro de terceira valência para ferro de segunda valência, que por conta da sua solubilidade, o ferro 2+, ele pode elevar-se a concentrações tóxicas quando esses solos anaeróbios permanecerem por muitas semanas. E outros micro-organismos também, eles podem reduzir sulfato a sulfeto de hidrogênio, que é um veneno respiratório. E quando esses micro-organismos possuem um suprimento abundante de substratos orgânicos, os metabólitos bacterianos, tais como o ácido acético e o ácido butírico, são liberados para a água do solo. E esses ácidos, em companhia de compostos de enxofre reduzido, são responsáveis também pelo odor desagradável de um solo inundado. E todas essas substâncias produzidas por micro-organismos sob condições anaeróbias, em concentrações altas, são tóxicas para as plantas. Sobre a produção de erros, que são espécies reativas de oxigênio, que são moléculas que contêm oxigênio e são mais reativas do que o oxigênio molecular. E elas também elas conseguem reagir facilmente com outras substâncias. Agora eu vou falar sobre o ciclo da reprodução de erros, que os erros eles são gerados através de reações metabólicas como fotossíntese, respiração, fotorrespiração e oxidação lípida. Eles geram sensores que monitoram os níveis de erros da célula. E quando aumenta esses erros, ele ativa uma rede de sinalização de erros, que daí vai ativar mecanismo de inativação de erros, como catalase, peroxidase e superóxido dismutase. O fechamento estomático é a resposta das plantas à compactação e à inundação do solo. Os estômatos permitem a troca gasosa entre a planta e o ambiente. Quando as plantas estão sujeitas à inundação ou à compactação do solo, elas podem fechar seus estômatos para reduzir a perda de água por transpiração e para evitar a entrada de excesso de água nas plantas. O fechamento estomático pode também ajudar as plantas a sobreviver em condições adversas, mas também pode limitar a capacidade das plantas para absorver dióxido de carbono e de realizar fotossíntese. Dá para ver que nessa presente figura, na presença da luz, os estômatos estão abertos para as trocas gasosas com o ambiente, que é essa da esquerda. Já na outra, o tratamento com ácido abscísico fecha os estômatos na presença da luz, que essa reação reduz a perda de água durante o dia sob condições de estresse pela seca. E que o ácido abscísico ele dá uma regulada no estresse salino. Daí vai meio que dar uma regulada. Já nessa outra figura, o ácido abscísico ele promove um efeito de longo prazo, como por exemplo na falta de água. Enquanto que a luz e o CO2 eles têm um efeito mais rápido e de curto prazo, mesmo sobre a ação do ácido abscísico, que daí para o fechamento dos estômatos, primeiro são ativados os canais aniônicos, de resposta rápida, e depois o cloreto, o malato, para daí ser ativados os canais de fluxo de potássio e de água.
Esse artigo é sobre a tolerância à inundação de Cecropia paucistaceae trech, aspectos ecofisiológicos e morfoanatômicos. Essa planta ela foi colocada à inundação por 30 dias e analisou-se se ela era tolerante à hipoxia. Dentre os objetivos, os que mais nos importam era sobre o crescimento e desenvolvimento, a condutância estomática, a fotossíntese e a morfoanatomia, se esses aspectos mudariam se a planta fosse inundada. Como dá para ver ali na primeira figura de gráfico, o alagamento ele provocou redução na condutância estomática nos 3 períodos analisados, ou seja, 2, 5 e 15 dias. A taxa de fotossíntese também diminuiu nas plantas que foram submetidas a esse solo alagado. Possivelmente, o aumento do índice de esclerofilia das folhas das plantas sobre alagamento provocou redução na perca de água, então contribuiu para que não houvesse uma queda ainda maior nesses 2 fatores, condutância estomática e taxa fotossintética. Porque apesar delas ter diminuído, a taxa de crescimento relativo continuou o mesmo, tendo um resultado positivo para esse estudo. Essa planta, ela sim consegue sobreviver e consegue se adaptar numa região que tem inundação. Esses resultados, eles indicam que o fechamento estomático deve ser grande, se não a única causa da redução da taxa de fotossíntese nessa espécie, porque possivelmente nessa espécie o alagamento ele não afeta a rubisco ou provoca disfunção nos cloroplastos. No artigo sobre a viabilidade da inoculação de soja com estirpes de Bradyrhizobia em solo inundado, ele teve como objetivo avaliar a eficiência das estirpes recomendadas para a cultura do soja em solo submetido à inundação com comparação à adubação nitrogenada. Então, como já podemos ver aqui na figura 2, a gente tem o número de nódulos em raízes de soja submetidas a 2 níveis de umidade de solo, que seria o 100% da capacidade de solo e o alagado com 1 centímetro de lâmina de água. Então, como a gente pode ver, o número de nódulos foi maior quando teve 100% da capacidade de solo. Na figura 1, a gente pode ver que ocorreu modificações morfológicas da soja em resposta à inundação. Então, ali na A, a gente teve a emissão de raízes adventícias e formação de nódulos junto à superfície do solo. E na B, a gente teve o aparecimento de manchas nas folhas. E as conclusões foram que a inundação do solo prejudicou o processo de fixação de nitrogênio nas plantas de soja inoculada com estirpes de Bradyrhizobia, e após remover esse excesso de umidade, ocorreu o processo normal. E nas plantas adubadas com fertilizante nitrogenado, mineral, também foram afetadas pela inundação, resultando num decréscimo de massa seca e de número de nitrogênio acumulado na parte aérea das plantas.